Sim, senhor, o senhor Donald Trump está me metendo numa enrascada que você não tem ideia do tamanho, gente. Olha, pensa num caboclo que gosta de. Sabe aquele vídeo do cara que viralizou aí um vídeo do humorista brasileiro que ele diz assim: você para de inventar confusão, né? Ele desafiou lá os 300 romanos lá. Então é mais ou menos isso que acontece aí, sabe? O Donald Trump ele está desafiando gente muito poderosa mesmo. Ele não está conformado com o primeiro mandato. Ele não está conformado que ele não tem a caneta agora para fazer o que ele quiser. Porque há limitações, com certeza. O pessoal que fundou os Estados Unidos, quando eles fizeram a independência, eles quiseram a independência do poder econômico. Porque a Inglaterra não aceitava que existisse independência econômica. Não, quer emprestar dinheiro é com a gente. A moeda é nossa. Não vem com essa história de criar moeda própria. É mais ou menos o que os Estados Unidos está fazendo em relação ao BRICS atualmente. Então o Donald Trump quer recuperar isso aí. Ele quer recuperar isso aí. Só olha o tamanho da confusão, cara. Olha o tamanho da refrega, o tamanho do desafio que o caboclo está criando. Já não basta o desafio interno, sabe, de uma dívida enorme, já não basta o desafio do comportamento americano, que é totalmente equivocado, totalmente errado, que, a nosso ver, é o verdadeiro problema dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com essa questão de comércio internacional. Tá? Então ele já tem esse problema do comportamento, agora vai dar um chute na canela no maior poder da Terra, que é o capitalista americano. O único que pode fazer frente, mas tipo assim, fazer frente é tipo assim, não entre aqui. Agora, brigar fora do território, negativo. Esses que dizem não entra aqui é a Rússia e é a China. O Partido Comunista Chinês e o Putin lá na Rússia. Esses caras têm condições de dizer não, aqui não entre aqui que você não é bem-vindo. Agora o resto do mundo não tem condições de fazer isso, está na mão. Está na mão desse poder. E é exatamente esse poder que o Donald Trump quer resgatar. Porque lá na independência eles disseram, não, nós vamos criar a nossa moeda aqui, nós não vamos ficar pedindo dinheiro emprestado para vocês o tempo todo. Só que esses caras que detêm o cofre, a chave do cofre, que começou na Inglaterra, não se deram por satisfeitos com a independência. Não, esses caras, independência, tudo bem. Independência, deixa eles. E 100 e poucos anos depois, eles recuperaram o poder através do Federal Reserve. Através dos Rothschild, através dos Rockefeller e de JP Morgan. Recuperaram. Foi fácil esse pessoal recuperar o poder? Não, não foi fácil. Não foi nem um pouquinho fácil. A coisa é tão complexa, gente, e dá pano para tanta manga, que teve gente que foi contra a criação do Fed, porque sabia que ia entregar a mão, o poder, né, o poder real, na mão de poucos. Que não era o governo federal, não era o Estado americano, não. Pessoas, empresários. Mas a conversa rendeu tanto que dizem até que 2 que eram extremamente contra a criação do Fed morreram no Titanic. Olha onde é que vai a cabeça das pessoas. Os caras começam a pensar que afundaram o Titanic porque tinham 2 caras que foram contra o Federal Reserve. Tem prova ao contrário? Não. Mas também não tem prova a favor dessa teoria. Então, né, fica no âmbito da conspiração. Mas os fatos, de fato, o que aconteceu foi isso. Os Estados Unidos, na independência, um dos motivos, grandes motivos, era queria a independência econômica. Ter sua moeda, a mesma coisa que o BRICS está querendo, que tem a sua moeda própria. Aí eles voltaram, 100 e poucos anos depois, e criaram o Fed. Quando passaram esse poder econômico para o Federal Reserve, abriram mão da chave do cofre. Tipo assim, tá aí, vocês mandam. Porque é independente, gente. Tem indicados, tem que ser aprovado pelos senadores, o presidente do Fed, tem que ser... Claro, existe isso. Mas é independente. E é isso que o Donald Trump não gosta. Que tem um cara que tem a chave do cofre. Ele como empresário, ele sempre teve a chave do cofre. Então ele fazia e desfazia do jeito que ele queria. Né? A grana estava na mão dele. E agora ele está como um gestor, porque o presidente é um gestor da nação, certo? E transitório, ainda por cima. Não é que nem o príncipe da Arábia Saudita, nem transitório, 4 anos. Se bem que ele quer ficar... Ele está no segundo mandato, ele quer o terceiro, o quarto e o quinto. Ele quer passar o Roosevelt. Presta atenção. Mas então ele não tá aceitando isso. Agora, você está perguntando assim, por que o Jeremy Powell foi indicado pelo Trump? E agora ele quer tirar o cara que ele indicou? O que mudou? O que mudou é que lá no primeiro mandato ele era um funcionário obediente. E agora ele está sendo um funcionário rebelde. Mas,
Por que, que a refrega é grande? Porque o Kennedy quis bater. O John Kennedy quis bater contra esse poder. E olha o que aconteceu. Né? No final, depois que eu me despedir, aí, se o YouTube não criar problema com direitos autorais, eu vou colocar no finalzinho aí, né, um trecho de discurso do Kennedy, e que, na minha forma de ver, e de muita gente, foi o que desencadeou a morte dele. Então é isso. Mas por quê? Porque a missão oficial do Federal Reserve é o controle do emprego e da inflação, proteger a moeda e gerar emprego. Então, está com problemas financeiros, está faltando desenvolvimento, joga dinheiro, gera desenvolvimento. A questão é que jogar dinheiro gera inflação também. Joga inflação também. Só que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É poder econômico. Né? Porque imagina, você tem a chave do cofre. Quem emprestar dinheiro é com você. São os banqueiros. São os banqueiros. O Federal Reserve ele tem a grana. Que o quê? A Casa da Moeda, não sei. Tem um nome diferente lá nos Estados Unidos. Quando era em célula. Agora não é mais, agora é tudo digital, né? Mas imprime lá o dinheiro e vendia a um custo de 7 centavos uma cédula, por exemplo, de $100, 7 centavos de dólar. Então, esse papel ia lá para o Banco Central. No começo, esse papel dizia lastreado em ouro. Agora não tem mais. Não tem mais. Então, imprime e manda para lá. Agora é digital, né? Tantos milhões, tantos bilhões. Aparece simplesmente na conta lá. Aparece. Um botão assim, pá, apareceu. Tá lá. Bilhões, trilhões. Então, o Tesouro americano manda lá para o Federal Reserve, que é quem controla a grana. Então, olha o poder desse negócio. É ele que distribui o dinheiro para os bancos. Certo? E o Donald Trump, porque agora ele, sei lá, acho que é o tiro que ele levou, ele resolveu agora, né? Eu já tô velho, já tomei um tiro, nasci de novo, então agora eu vou mandar bala para tudo quanto é lado. Só que, infelizmente, ele está brigando com os caras que, se é essa bronca que ele queria, né, resolver, acabar com essa turma aí que manda de verdade, ele tinha que se aliar com o Putin e com o Partido Chinês, lá, o Partido Comunista Chinês, que são os caras que disseram, não. Aqui não tem Rothschild, aqui não tem Rockefeller, aqui não tem JP Morgan, aqui não tem essa turma. Então ele tinha que se aliar, só que não. Ele faz inimigo com essa turma e faz inimigo com os inimigos dessa turma. Como é que o cara quer chegar em algum lugar? Não tem a menor condição. Não tem. É mais ou menos como o Hitler fez. Né? Ele brigou com todo mundo. Brigou com o americano, brigou com o judeu, brigou com o inglês, brigou com... Ixi, poucos foram junto com ele, né? Em Itália, Japão. Mas, enfim, dentro da Europa, aqui, na Europa, ele brigou com todo mundo ali, né? Então, como é que queria ganhar o mundo? Aliás, esse pessoal do poder tentou, na época do Henry Kissinger, né, criar bancos centrais na Europa. Na Europa conseguiram. Né? Na Europa foram bem-sucedidos com a União Europeia. Mas eles queriam. Na América, conseguiram, né, através do Fed. Na Europa, Banco Central Europeu. Daí tinha o Banco Central africano e o asiático. O africano não deu nada. O asiático tentaram, mas daí o Putin disse não, aqui não. E o Xi Jinping, o chinês, disse não, tudo bem, aqui sim. Mas lá no fundo ele estava, aqui sim, até eu ter condições de mandar vocês para fora do país. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, o controle é muito grande, mas isso já foi imaginado lá pelos fundadores da independência, já foi imaginado por... Eles não queriam, eles sabiam que ia dar esse chabu, sabiam que ia dar essa concentração de renda. Porque o que o Fed faz? O que o banco faz? Né? Porque o Federal Reserve é um banco central. Ele endivida as pessoas. É isso que ele faz. Porque para você tomar um dinheiro emprestado, você tem que pagar juros. Né? Você está endividado. Então eles vão fazendo isso, eles vão soltando endividação. Por isso que o banco não gosta de bom pagador, né? Aquele cara que nunca atrasa um cartão de crédito, nunca entra no cheque especial, você não dá lucro para o banco. Né? Não dá lucro. Então não pode nem ser o mau pagador, que é aquele que dá o calote, e nem o bom pagador, aquele que paga tudo em dia. Né? Se for investidor, ainda tudo bem, aquele cara que bota uma grana lá e tal. Mas mesmo assim, o cara que bota a grana, eles gostam que o cara tenha uma dívidazinha com o banco. Eu vivi isso na minha vida pessoal. Né? Primeira vez que eu coloquei um dinheiro maior no banco, o gerente do banco queria que eu fizesse um empréstimo. Engraçado, né? Já que eu estou com o dinheiro aqui aplicado, você quer que eu faça empréstimo? Para que eu vou fazer empréstimo? Né? O banco quer. Você tem o dinheiro aplicado, recebendo isso aqui e uma dívida pagando isso aqui. Assim que funciona. É assim que funciona. Então, o Donald Trump quer dar de frente com esse pessoal? Quer dar de frente com esse pessoal? É isso que ele quer? Tem certeza, Trump? Você tem certeza disso? Pensou?
né? Pensou direitinho, conversou aí com o Elon Musk, aí, com o Rubio, com o Navarro. Você tem certeza? Eu acredito que não. Eu acredito que não pensou direito. Não pensou direito. Né? Porque se pensasse direito, ia trabalhar com esse pessoal, ó, botar em pratos limpos, né? O problema dos Estados Unidos é esse, é o déficit que está demais. O problema dos Estados Unidos é o comportamento do americano, né? Comportamento que gasta demais, desperdiça demais, consome muita droga. Eu já falei várias vezes isso, né? E precisamos resolver isso, né? Porque esses caras que controlam o capital, eles não têm interesse que os Estados Unidos quebre. Não tem interesse. É a mesma coisa, eu sou parasita, eu tenho interesse que a árvore morra? Não. Não tem interesse que a árvore morra, tem interesse que a árvore se desenvolva. É claro que o parasita, ele impede que a árvore se desenvolva de verdade, né? Impede, porque ele tira a seiva, né? Ele tira a seiva. Mas ele não quer a morte também da árvore. Não quer a morte da árvore. Então teria que ser conversado, né, com calma para chegar num caminho viável. Agora não. Briga com essa turma, briga com o chinês, briga com todo mundo, briga com a Europa, briga. Então, da onde vai vir o poder? Ele tem o eleitor ainda, mas logo o eleitor vai dizer assim, cara, não dá. Inflação, queda do poder aquisitivo, vai ter que cortar salário, benefícios dos aposentados. Então vai perder essa base. É a única coisa que mantém o Trump ainda lá. É essa base, é quem votou nele. Mas esses caras já estão entendendo que não vai dar certo. E ele não está fazendo aliado nenhum. Ao contrário do Xi Jinping, que está visitando lá Malásia, Indonésia, Vietnã, e reforçando os laços da amizade, ele não. Os passarinhos hoje aqui estão, né? Os patos estão quietos agora. Quero, tá vendo? Bom. Enfim. Então a briga deles está se transformando numa briga de um cara insano. Insano. E é o que falta exatamente é isso. É o eleitor dele entender que entrou no barco furado. Então o que eu digo? Da mesma forma que o John Kennedy, não calculou a força dessa turma, da mesma forma, o Trump não está calculando. E o Trump conhece a história do Kennedy. E você veja que nos primeiros movimentos ali como presidente da República, ele pediu que fossem abertos os últimos arquivos da morte do Kennedy. Agora, claro, o que importa desses arquivos já foi destruído há muito tempo. Né? Ninguém ia deixar lá os arquivos sabendo que uma hora ou outra alguém ia abrir esses arquivos aí. Claro que não. Tanto é que a mídia já sabia que não ia ter novidade nenhuma. Imagina que os caras iam deixar alguma coisa que comprometesse lá, né? Não ia mesmo. Eu sou defensor desse pessoal que domina o dólar, domina a economia mundial, tem na mão deles. Não sou defensor. Não sou defensor disso. Isso gera uma escravidão. Uma escravidão para o cidadão americano e uma escravidão maior, muito maior para o resto do mundo. A partir do mundo que controla a economia mundial, isso não é certo. Mas também não dá para dar uma de louco, cara. Não dá para dar uma de louco. Porque o preço a ser pago é muito grande. É muito grande. Qual é o preço? Você vai pagar, o Trump vai pagar com a própria vida dele ou vai pagar com a vida de muito inocente, porque isso aí é o meio caminho andado para um conflito mundial armado. E é o que a gente quer evitar aqui. É o que a gente quer evitar. Porque nós acreditamos que o mundo tem capacidade, sim, tem cabeça, tem gente inteligente para passar por cima de superar essa questão climática, econômica e desenvolver uma sociedade melhor. Agora o Keynes, Marx já dizia, isso é próprio do capitalismo, né? Desenvolve, retrai, entra em colapso, cresce de novo e tal. Mas, poxa vida, tem muita gente preparada, inteligente, e tem a história para a gente se basear. Tem história para a gente se basear. E a história diz que esse caminho do protecionismo aí levou a grandes crises. Aliás, o paralelo com a crise de 29, é que na crise de 29, Milton Friedman falou que grande parte do problema da queda da Bolsa, da quebra da Bolsa de 29, foi porque o Federal Reserve não quis socorrer. Não quis socorrer. Porque é independente. Entende? Eles têm os interesses deles, os banqueiros têm os interesses deles. Então eles não vão socorrer uma turma e colocar o deles na reta, não vai acontecer isso. E aí é essa bronca que o Trump está tendo com o Powell. Ele quer que o
que o Banco Central americano, que o Fed, se comprometa mais com a solução, com o sacrifício. E eles, aqui não. Ah, vamos baixar os juros. Não, não vamos baixar os juros. Mas eu preciso que vocês baixem os juros, eu sou presidente dos Estados Unidos. Não, você é um funcionário dos Estados Unidos. Você é um funcionário nosso. Você, na primeira vez, passou por uma entrevista no Conselho Estrangeiro. É um braço do poder, que inclui a CIA, existe o Conselho. Você passou por uma entrevista, passou, teve o primeiro mandato, se comportou muito bem. E agora, no segundo, você está achando o quê? Então, a questão é grave, porque a China já manifestou que vai pedir uma reunião na ONU e dizendo que toda essa conduta dos Estados Unidos pode levar a um conflito. E ninguém quer isso. Não é bom para ninguém. Mas tem que ter mais sabedoria no trato das coisas. Sabedoria. Para resolver precisa de diálogo, que é a grande virtude da democracia, o diálogo, a conversa. Cada um põe o seu ponto de vista, mais cabeças pensando. Mas ele quer resolver sozinho. E quer ser o Davi contra o Golias. Será? Será que ele é o Davi contra o Golias? Me parece que Davi foi muito inteligente. Contra o Golias. Mas eu não estou vendo inteligência no comportamento do Donald Trump. É essa a diferença. Ele tá batendo em poder muito maior que o dele e com pouca inteligência. Aí realmente eu não posso dizer que isso vai ter chance de ter sucesso. Realmente eu não posso dizer. Né? Então, o assunto é esse. O Trump está se metendo, sim, numa fria muito grande. Pessoal, comente, mande crítica, se inscreva, seja membro, que o membro vai ter acesso a material atemporal, que fala de história, da parte técnica, como que funciona o Banco Central, o FMI, assim por diante, como que aconteceu a quebra da Bolsa de 29. Então se inscreva, seja membro do canal. Mande um valeu também. Né? Você compra créditos e manda 2, manda 5, manda 10. Faça a tua observação, tem para pessoa que mata um X, é engajamento, tem outra que critica, também é engajamento. Né? O canal está aberto a críticas também. Né? Então faça qualquer coisa, só não fique parado. E até a próxima. Os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos publicaram o último lote de documentos classificados sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. E cerca de 10 mil páginas de registros sobre o assassinato de Robert Kennedy em 1968 foram divulgados nesta sexta-feira. We are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy. Lastly, sir, we have an executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised.